Se Jesus é o princípio de toda a criação, e se Jesus é o princípio de toda a igreja, como ele pode ser o princípio da nossa vida espiritual? Na realidade, sem Jesus Cristo, nós não somos nada. É somente em Jesus Cristo que inicia a sua graça em nós, a sua felicidade implantada em nós e dá prosseguimento à nossa utilidade na sua missão, é que a gente pode realmente estar alicerçado e fundamentado para a vida eterna. Como colocar Jesus como o princípio da nossa vida? Vamos conversar daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Muito bom estar com você. Hoje a lição está falando de Jesus como o primogênito, o princípio e o iniciador. E o texto básico aqui é Colossenses 1,18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Nós vamos entender isso compreendendo a ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Como sempre, a Bíblia toda é a palavra de Deus e uma parte explica a outra parte. Não dá para entender o Novo Testamento excluindo o Velho Testamento. E não dá para entender o Velho Testamento sem o seu complemento, que é o Novo Testamento. O agente inspirador da Bíblia é o mesmo, é o Espírito Santo. Portanto, toda vez que você for ler a Bíblia, ore a Deus pedindo instrução e orientação e a guia do Espírito Santo, porque senão você não vai entender nada, vai ficar tudo confuso. Se você precisar de alguém para instruir você, é só nos contatar. Aqui no canal Mapa do Dia, deixa o seu pedido e a gente vai entrar em contato com você. Na questão de Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vamos entender a palavra princípio, que em hebraico é traduzida como reshit, e a palavra cabeça, rosh, que é princípio. As duas palavras vão ser complementares. No princípio, reshit, Deus criou os céus e a terra. E Jesus é a cabeça da humanidade e da igreja, não apenas por causa da sua encarnação, mas porque ele também é o agente da criação. Então, nada surge sem Jesus. Ele é o Criador. Em grego, a palavra que aparece para princípio é arquê, e tem um significado bastante amplo. Aqui, por exemplo, em Colossenses, princípio se refere a Jesus como agente, fonte e iniciador da igreja, conforme Colossenses 1,18 acabou de falar para nós. Portanto, a cabeça dela, da mesma forma que é o princípio ou o iniciador da criação. Cristo é a cabeça da igreja, como ele foi a cabeça da criação. E aí Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja. Por meio da sua ressurreição, lá em Romanos 6, versos 3 e 4, fala isso, ele é o originador da nova criação. Como isso? Como o salário do pecado é a morte, a sua vitória sobre a morte demonstra tanto a sua vitória sobre o pecado, quanto o seu poder de nos recriar a imagem dele depois da morte. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Sabemos que ele não foi a primeira pessoa a ressuscitar. Moisés já havia ressuscitado antes. Talvez daí surja a briga entre Cristo e Satanás pelo corpo de Cristo, de Moisés. Isso está em Judas 1, verso 9. Mas o que é interessante é que sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado, a não ser Moisés. E há até quem diga que se Jesus não ressuscitasse, até Moisés deveria voltar a morrer.
Bom, de qualquer forma, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual nos dias de hoje? Tem tudo a ver. Se eu não colocar Jesus como o princípio, o primeiro, o mais importante em minha vida, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, tudo vai terminar mal. Porque Cristo é o originador da criação, Cristo é o originador da igreja e Cristo é o originador da nova criação, que é a nossa vida espiritual. Vamos colocar a Jesus essa responsabilidade. Por isso é que ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior vai fluir água que vai jorrar para a vida eterna. Se você quer ser útil nas mãos de Deus, você tem que entregar sua vida a Jesus. E quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente recria a nossa existência através do novo nascimento, que é o batismo. Daí a importância de você não apenas estudar a Bíblia, mas pedir o renascimento, passar pela experiência do renascimento, que é o novo batismo, que é o batismo, a nova criação. E mesmo que você morra, quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá, porque ele vai recriar você do nada, como ele fez Adão e Eva do nada. Quando ele criou os céus e a terra, criou do nada. Depois ele criou Adão do barro. E do nada, ele soprou o fôlego de vida e ali passou a ser Adão e Eva. E assim é conosco. Nós precisamos de Jesus para recriar nossa vida espiritual. E é para isso que eu quero orar por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa Jesus para a sua vida? Responda aí, deixa o seu comentário. O que significa Jesus para a sua vida? E a gente vai ler e vai compartilhar junto com você. Vamos orar. Senhor, nos ajude a ter Jesus em nossa existência, em nossa vida. Ele é o recomeço de tudo. Ele é o oleiro que faz o novo vaso. O vaso quebrado ele conserta. Eu peço essa bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Siga o mapa do dia. E você?